O item A nos pergunta qual é a probabilidade de, dentre as 8 seleções, que na primeira fase uma equipe francesa jogue com a outra equipe francesa. Tá? Então esse problema é equivalente ao seguinte: se eu tenho 8 seleções, dentre elas 2 francesas, qual é a probabilidade de, ao separá-las em grupos de 4, ou seja, 4 duplas, uma dessas duplas ser composta por 2 seleções francesas. Tá? Então é uma equivalência. Então vamos fazer o seguinte, né? Como é comum em problemas de probabilidade, vamos explorar o espaço amostral, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer no problema. Tudo bem? Eu vou usar a notação muito conhecida, né, de espaço amostral, ou seja, o número de objetos do espaço amostral, vou representar dessa maneira. Tá? Então vamos lá. A primeira dupla de seleções. Lembrando, a primeira seleção pode ser escolhida de 8 modos. A segunda seleção pode ser escolhida de 7 modos, ou seja, para jogar com essa primeira, mas há uma simetria, né? Ou seja, A jogar com B e B jogar com A é a mesma partida, então já que há uma simetria, a gente divide esse resultado por 2, ou sendo mais técnico ainda, pelo fatorial de 2, que é o número de permutação de 2 objetos. Vamos deixar apenas 2, né, para não complicar muito o enunciado. Então, isso daqui me daria a primeira dupla de jogos. Vezes. Agora a gente precisa explorar a segunda dupla. Lembrando, se 2 times já estão aqui, me sobraram 6 times. Então eu posso escolher no segundo jogo, né, na segunda partida dessa fase aí do campeonato, posso escolher a primeira seleção de 6 maneiras, a segunda de 5 maneiras, novamente divido esse resultado por 2. Tudo bem? Seguindo, agora eu já tenho 4 seleções escolhidas, restam 4. Então, raciocínio análogo. 4, a primeira seleção, 3, a segunda, divido novamente por 2. Agora só me sobraram 2 seleções e, obviamente, elas vão jogar aqui, então eu só posso fazer isso de uma maneira. Tá? Então é desnecessário multiplicar isso por 1, né? Ou então escrever 2 vezes 1 dividido por 2. A gente também poderia fazer isso. Tá? Agora, observe, eu vou até fazer, tá? Vou até fazer, embora seja redundante, para que fique claro que nós estamos fazendo uma separação em 4 grupos. 4 grupos de 2 times. Agora, seria desse modo se eu estivesse preocupado com a primeira dupla, a segunda dupla, a terceira e quarta dupla, ou seja, como se houvesse uma forma de ordenação das duplas, ou seja, uma coloração das duplas ou algo similar. Isso não tem nenhuma relevância, tá? Ou seja, se a primeira dupla de jogos for Espanha e França, tá? E a última dupla de jogos for também Espanha e França, tanto faz. Tá? Então eu preciso desordenar esse resultado. Então a gente vai dividir esse resultado pelo número de maneiras de ordenar 4 objetos. Tá? Então eu vou dividir esse resultado pelo fatorial do número 4, ou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou deixar essa notação que ela é um pouquinho mais simples. Então nosso espaço amostral está pronto. Naturalmente a gente deve evitar fazer essas contas no começo, porque como a gente está diante de um problema de probabilidade, é muito comum que certos números se simplifiquem. Tá? Então isso é extremamente comum. Então eu vou evitar calcular isso agora, nesse momento. Tá? Então vamos agora aos nossos casos favoráveis, que aqui no problema eu vou chamar de A. Tudo bem? Número de objetos de A, que são os nossos casos favoráveis. Nos casos favoráveis, nós queremos que as seleções da França, né, os times da França, joguem juntos, disputem entre si. Certo? Então a gente já vai forçar que isso aconteceu. Então esses 2 times franceses já estão separados. Me sobram 6 times para dividir em 3 grupos de 2. Façamos isso. Então eu tenho o primeiro de 6, o segundo de 5, aqui dividido por 2, mesmo raciocínio que a gente usou anteriormente. Lembrando, já escolhi 2 de 6, então me sobraram 4. 4 vezes 3 dividido por 2. Seguindo, 2 vezes 1 dividido por 2. Lembra aquela conta redundante que a gente fez aqui? Vou deixar aqui só por uma questão de disciplina, para que a gente lembre que a gente agora está só preocupado com a escolha de 3 duplas de jogos, porque uma já está pronta, né, que são as francesas, já está pronta. Novamente, a ordenação desses resultados aqui não tem nenhuma relevância para mim no problema. Tá? Então,
como isso aqui, a gente poderia escrever isso de 3 fatorial maneiras, 6 maneiras, eu vou dividir o resultado pelo fatorial de 3. Da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Tudo bem? Então, a probabilidade procurada é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Tá? Então, façamos isso. Né? Agora você vê por que é uma boa ideia não sair fazendo as contas rápido. Como é que isso aqui vai ficar um pouquinho mais fácil. Ao invés de a gente repetir esses números aqui, vamos tentar ser um pouco mais práticos, né? Então, no numerador, nós temos essa conta, só que dividido pelo fatorial de 3, então a gente escreve assim, né? Ó, 1 sobre o fatorial de 3, vezes 6 vezes 5 sobre 2, vezes 4 vezes 3 sobre 2, vezes 2 vezes 1 sobre 2. Gente, aqui ó, já vai ficar só 1, tá? A gente também não precisa perder mais tempo escrevendo isso. A gente sabe que esse número vale 1. Vamos dar um destaque para isso. Isso aqui vale 1. E isso daqui agora eu vou multiplicar pelo inverso do denominador. Tudo bem? Então isso aqui vai ser igual. Lembrando, né, o espaço amostral, o denominador, é isso dividido pelo fatorial de 4. Então eu vou ter o fatorial de 4 dividido por tudo isso. Então vou ficar aqui embaixo com 872 vezes 652 vezes 43, 2. Aqui é 1, então também não preciso escrever. Só que a gente a gente já inverteu, né? Então já tem o fatorial de 4 em cima aqui, todas essas contas embaixo. Vamos lá. Ó, 6 vezes 5 dividido por 2, a gente vai dividir por esse resultado, 6 vezes 5 dividido por 2, 15. Tá? Aqui, 4 vezes 3 dividido por 2, que é 6, a gente vai dividir por 4 vezes 3 dividido por 2 também. Aqui em cima eu vou ficar com o fatorial de 4, aqui embaixo o fatorial de 3 e essa sobra, que é 8 vezes 7 sobre 2, que é igual a 28. Então a gente dá um destaque aqui também para esse 28. Vamos lá, nossa conta agora ficou bastante simples, né? Vamos escrever aqui embaixo. Fica P igual a 4 fatorial sobre, que a gente pode até escrever como 24, tá? Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso tudo multiplicado por 1 sobre 28. Ok? Então, essa divisão aqui é exata. 24 dividido por 6 dá 4. E a gente ainda simplifica, né? O 4 com o 28, que vai dar 7. Então, a probabilidade buscada é 1/7. Tá? Eu também não poderia terminar, né, esse problema sem fazer um comentário que problemas como esse, eles permitem uma solução bastante elegante, né, que basta a gente forçar uma situação que a gente queira que aconteça. Né? Como é que a gente pode pensar nesse problema? Se a gente está preocupado em os times franceses jogarem entre si, o que a gente faz? A gente pega um time francês, qualquer um deles. Tá? Então, uma vez que um time francês está escolhido, né, dentre os 7 restantes, existe apenas um que nos interessa, que é o outro time francês. Então, essa probabilidade é 1/7. Ou seja, uma solução bastante elegante. Só que ela nem sempre nos ocorre, tá? Então, quando isso não acontecer, a gente usa os princípios básicos, aquilo que a gente está acostumado a fazer. Tá certo, gente? Então, a probabilidade do item A, né, ou seja, a probabilidade de haver um jogo entre os 2 times franceses é de 1/7. Bom, para resolver o item B, a gente pode aproveitar muito do que a gente aprendeu com o item A. Né? Embora a gente possa pensar de modo independente, o item A nos ajuda bastante a entender essa questão. No item B, né, o que a gente quer? A gente quer a probabilidade de, nessa mesma fase do campeonato, haver um jogo entre 2 equipes espanholas. Só que tem uma diferença. Né? Agora, há 3 equipes espanholas. No primeiro item, há apenas 2 equipes francesas. Agora, há 3 equipes espanholas. Então, vamos de novo. O espaço amostral, ele não mudou. Tá? Então, eu continuo podendo
pensar em todos os modos de jogos da mesma forma que eu pensei no item A. Então o espaço amostral é idêntico. Tá? Ó, ou seja, o primeiro time pode ser escolhido de 8 modos, o segundo de 7 modos, divido esse resultado por 2, porque o enfrentamento A com B é igual a B com A. Né? Escolhi 2 times, me sobram 6, e assim vai. Tá? Então o espaço amostral não variou. Há uma sutil diferença do espaço amostral agora, dos casos favoráveis do item B para o item A. Quem acompanhou o item A vai ver que eu escrevi exatamente isso daqui como espaço amostral, ou seja, a gente lá no item A, nós pegamos as 2 equipes francesas e já separamos esse jogo. Tá? Agora eu estou preocupado apenas com as outras equipes. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar da mesma maneira, só que agora, com 3 equipes espanholas, quantos jogos eu consigo criar entre elas? Tá? Então, pensa aqui, ó, esse resultado aqui está igual. Tá? Vou até separá-lo aqui. Ó. Isso aqui está igualzinho, não vou mudar. Só que só tem uma coisa, com 3 equipes espanholas eu consigo mais jogos. Com 2 equipes francesas eu só consigo 1. Com 3 equipes espanholas, quantos jogos eu consigo criar? Não é difícil. Basta pensar ó, que a primeira equipe espanhola pode ser escolhida de 3 maneiras, a segunda equipe espanhola pode ser escolhida de 2 maneiras. Lembrando que né, a equipe A jogar com a B e a B jogar com a A é simétrica a situação, eu não devo contar separado, então eu divido o resultado por 2. Esse número aqui dá 3, né? Esse número aqui é 3. Tá? Então a gente vê que o meu espaço, os meus casos favoráveis do item B, eles são 3 vezes maiores do que do item A. Porque no item A eu só tinha um jogo que me interessava, agora eu tenho 3. Certo? Então a gente consegue, inclusive, resolver de maneira bem rápida, porque a probabilidade pedida, né, que vai ser o número de elementos dos casos favoráveis dividido pelo número de elementos dos casos possíveis, a gente já tem grande parte disso aqui resolvida. A diferença é que tem esse multiplicador por 3. Certo? Então, quando eu escrever essa conta toda aqui no denominador, essa conta toda no numerador, eu vou ter aquele 1/7 que eu já encontrei, essa conta toda já foi feita, vezes 3, que é esse 3 daqui. Certo? Então, esse resultado dá 3/7. Agora, vamos fazer uma análise também bastante elegante, assim, um raciocínio bem avançado, bonito e que torna as coisas simples. Como é que a gente procedeu no item A? A gente percebeu que a probabilidade de haver um jogo entre 2 equipes francesas é de 1/7. Agora, o fato de as equipes serem francesas não é nada de especial. O que a gente aprendeu é que a probabilidade de rolar um jogo específico entre 2 equipes que você queira é de 1/7. Simples assim. Tá? Então, basta você escolher 2 equipes do seu gosto. A probabilidade de essas 2 equipes se enfrentarem, nessa primeira fase, é 1/7, certo? E se forem 3? Né? E se forem 3 equipes do seu gosto? Qual é a probabilidade de haver um jogo entre elas? Então, havendo 3 equipes, a gente vai ter 3/7. Tudo bem? Então, não é um pensamento avançado, é um raciocínio bastante bonito, mas que também deixa as coisas bastante claras. Tudo bem? Então, probabilidade do item B, 3/7 é a probabilidade de haver um enfrentamento entre 2 equipes espanholas. O item C pergunta qual é a probabilidade de, no jogo da final, né, que esse jogo seja disputado entre 2 equipes de um mesmo país, certo? Então, uma coisa que a gente precisa considerar, né, antes de, sem querer, fazer um número excessivo de cálculos, é que as probabilidades de vitória e derrota nessa questão, a gente tem que presumir que sejam iguais, ou seja, que seja tudo equiprovável. Já que o problema não deu essas informações para nós, a gente vai presumir, né, que as chances de uma certa equipe vencer outra é de 50% e, naturalmente, 50% de perder. Tudo bem? Então, não importa muito o que aconteça na primeira fase e na semifinal. O que vai acontecer? Dessas 8 equipes, apenas 2 chegarão na final. Certo? Então, como as probabilidades anteriores de vitórias e derrotas são todas meio a meio, a gente pode se preocupar somente em preencher as 2 vagas da final. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro no espaço amostral. Né? Espaço amostral da minha probabilidade, ou seja, eu estou pensando de quantas maneiras eu posso ter 2 times na final. Ora, eu tenho 8 equipes, então a primeira equipe pode ser escolhida de 8 modos, a segunda equipe pode ser escolhida de 7 modos. Novamente, a gente deve dividir esse resultado por 2,
porque A jogar com B, B jogar com A, já falamos, né? Isso é a mesma coisa. Tá? Então nós temos 28 possibilidades de jogos na final do campeonato. Tudo bem? Agora eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de esse jogo ser entre as duas equipes francesas ou ser entre duas equipes espanholas? Então vamos olhar para os nossos casos favoráveis. Nos nossos casos favoráveis, nós vamos escrever quantos jogos existem nisso que a gente quer. Então vamos lá, quantos jogos existem entre duas equipes francesas? Ora, só há duas equipes francesas. Então só há um jogo, certo? Mas também há as equipes espanholas. Então preciso somar esse resultado ao número de jogos entre as equipes espanholas, certo? Vamos lá, são 3 equipes espanholas. Quantos jogos existem entre essas 3 equipes espanholas? A gente pode fazer como? Ó, a primeira equipe espanhola pode ser escolhida de 3 motos, a segunda equipe espanhola pode ser escolhida de 2 motos, dada a simetria, como a gente fez aqui em cima, divido por 2, ou seja, há 3 jogos entre as equipes espanholas. Então, nos meus casos favoráveis, há 1 mais 3, há 4 jogos que me interessam, certo? Então, a probabilidade procurada não é tão difícil assim de se calcular. Os cálculos são bem mais suaves nesse item C. Isso aqui vai dar 4 sobre 28, igual a 1/7. Novamente, 1/7 de probabilidade de haver um jogo entre duas equipes de um mesmo país.